Boa noite, meus irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 3, versículos do 16 até o 21. João 3, 16. Um versículo quase não conhecido, quase não lido, quase não decorado. João 3,16. Martinho Lutero disse que João 3,16 é um mini-evangelho. É um mini-evangelho. Versículos do 16 até o 21. O tema da nossa mensagem hoje é a tão grande salvação. A tão grande salvação. Versículo 16. Irmãos, fiquem em pé, por favor. Versículo 16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que seja claramente para que veja claramente que as suas obras realizadas por intermédios de Deus, são realizadas por intermédio de Deus. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos reuniu aqui nessa noite para louvarmos, para engrandecer o Teu santo nome, Pai. Obrigado pela Tua palavra, que é viva, é eficaz, é infalível, e a Tua palavra, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Obrigado, Senhor, que a Tua palavra transforme as nossas vidas mais um pouco nesta noite, Pai. Que nós possamos aprender mais sobre Ti, sobre o Filho Jesus, o Filho de Deus. Pai, fale conosco, fale aos nossos corações. No nome santo de Jesus nós oramos. Amém. Podemos assentar. Crer é diferente de acreditar. Crer é diferente de acreditar. Por exemplo, eu acredito que aqui onde nós estamos, estão passando várias ondas de rádio. Várias frequências estão passando aqui. Tanto AM quanto FM. Eu creio nisso. Mas eu não estou sentindo nada disso. Eu não estou ouvindo nenhuma música, eu não estou ouvindo nenhum som, mas só que eu acredito nisso. Eu não estou interagindo com isso também, mas eu acredito que isso existe. Crer conforme a Bíblia ensina é confiar, é depender, é render-se, é entregar-se, é reconhecer que não temos condições de crer, se não for pela obra de convencimento do Santo Espírito de Deus. Não conseguimos a salvação pelas nossas próprias forças, pelos nossos próprios méritos. Não conseguimos. Crer no Senhor Jesus implica em um relacionamento de adoração, de total entrega, de total dependência, de reconhecermos
quem nós somos e quem Ele é. Acreditar é saber que algo existe. A Bíblia diz que nós devemos crer no Filho de Deus. Ela está dizendo que nós devemos nos relacionar com Ele, para que possamos experimentar o seu amor, para que nós possamos experimentar a vida eterna. Isso é crer no Senhor Jesus. Crer no Senhor Jesus é muito mais do que admitir que Ele existiu como um personagem histórico, ou acreditar em Deus como uma força criadora, ou como uma energia, uma força maior no universo, como alguns acreditam. Crer no Senhor Jesus implica em um relacionamento pessoal com Ele. Um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. O amor de Deus deve ser tão admirado, meus irmãos. Não porque o mundo é grande, mas o amor de Deus, ele deve ser admirado porque o mundo é mau. Porque o mundo é muito mau. É por isso que nós devemos admirar o amor de Deus. A vinda do Senhor Jesus Cristo ao mundo tornou possível ao homem o conhecimento tanto do amor quanto da condenação. A vinda do Senhor Jesus Cristo ao mundo tornou possível ao homem o conhecimento tanto do amor quanto da condenação de Deus. Mas por que essa salvação ela é tão grande? Por que a salvação é tão grande? O versículo 16 vai dizer: versículo 16, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça ou morra, mas tenha a vida eterna. É por causa da procedência, por isso que o amor de Deus é tão grande. É por causa da sua procedência. O amor de Deus por nós, ele é eterno. Deus amou tanto o mundo, não para que toda a humanidade fosse salva, mas Ele amou tanto o mundo e deu o seu único Filho para que ninguém precisasse ser condenado. Esse é o motivo do amor de Deus, para que todos aqueles que creem possam ter vida eterna. Essa é a procedência do amor de Deus. O amor vem dEle. Vem do Criador do universo. O amor vem daquele que fez todas as coisas. Eu antigamente pregava e falava desse amor tão grande como um amor incondicional. Incondicional quer dizer, não tem como medir. Mas com o decorrer do tempo, meditando na palavra, eu percebo que esse amor não é incondicional. Ele vai além do incondicional, vai além de medir. Nós não conseguimos explicar esse amor. Nós não conseguimos imaginar esse amor, e muito menos medir. Esse amor é único, é completo, é um amor absoluto. É o amor de Deus por nós. Essa é a procedência do amor de Deus. É um amor absoluto. Deus tanto amou, que deu o seu Filho. Meus irmãos, nós não merecemos esse amor. Nós não merecemos. Quanto esse púlpito já disse isso, que nós não merecemos tamanho amor, tamanha dádiva de Deus. Nós não merecemos. Nós não merecemos esse amor. Ele nos amou ainda quando nós éramos seus inimigos. Nós éramos inimigos.
Ele nos amou apesar de sermos pecadores. Paulo, em Romanos 5,8, vai dizer: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Nós não merecemos esse amor. Nós não merecemos. Nós somos maus. Nós somos vil. Nós amamos o pecado. Nós não merecíamos esse amor. Mas só que Ele nos amou. Nós podemos imaginar, então Deus tem nojo de nós. Ele não quer nada com a gente, Ele não quer se relacionar com a gente. Mas Deus não tem nojo de nós. Ele nos deseja assim como um noivo se alegra com a sua noiva. Ele nos ama com o seu amor eterno. Não há nada que nós possamos fazer para Deus para que Ele nos ame mais, ou para que Ele nos ame menos. Não há nada que nós possamos fazer. Ele nos amou e pronto. Não há nada que nós possamos fazer. O amor de Deus é a origem do novo nascimento, o nascimento pelo Espírito Santo. O Senhor Jesus é o Filho, o único Filho de Deus. Isso engrandece ainda mais esse amor. Nós lemos aqui, começamos a ler em Mateus hoje. E Mateus vai falar que Ele é o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que pisou aqui nessa terra, que viveu conosco. Deus envia o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Isso engrandece muito mais esse amor. Muito mais. Ele deu o seu único Filho por nós e por isso sabemos que Ele nos ama. Pais, imaginem só, vocês darem o seu filho por um criminoso, para morrer no lugar de um criminoso, de um bandido, de um assaltante, de um estuprador. Imagine só essa situação, vocês darem os seus filhos no lugar dessas pessoas, no lugar de pessoas mentirosas, pessoas depravadas, caídas, sem moral. Imagine só essa situação. Deus deu o seu único Filho por essas pessoas. Deus deu o seu único Filho por mim, por vocês. Esse amor deve ser admirado, ainda mais admirado. Nós sabemos, por isso que nós sabemos que Ele nos ama. O amor de Deus é a mais alta forma de amor, é a mais pura expressão de amor. Quando falarem amor, pensem, Deus. É a essência de Deus, o amor. De onde veio esse amor, então? De onde veio esse amor? Não poderia vir de outra fonte que não fosse do próprio Deus. O amor de Deus vem dele mesmo. Ele ama porque é a natureza dele, porque é a essência dele. Por isso que ele ama. Na carta, João escreve: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nós precisamos entendermos esse amor, precisamos refletir, meditar nesse amor todos os dias das nossas vidas, porque nós amamos a Deus, porque nós conhecemos a Deus. As pessoas que não têm a Deus não têm amor,
não amam, não têm condições de amar, porque o amor está em Deus. A fonte do amor, a essência do amor é Deus. Deus é amor. A causa do amor de Deus não está em nós, mas está nele próprio. Nós não temos condições de amar, porque está nele. A gente pode perguntar, mas qual é a dimensão desse amor? Qual é o tamanho desse amor? Devemos conhecer o comprimento, a largura, a profundidade do amor de Deus. O comprimento do seu amor alcança a todos os homens, desde Adão até o último homem. Deus ama toda a humanidade. E Ele quer que ninguém seja condenado. Esse é o desejo de Deus, que ninguém seja condenado. A largura do seu amor envolve o mundo. O amor de Deus não é endereçado apenas para um povo, para uma tribo, para uma raça, mas o amor de Deus é endereçado a todos aqueles que, crendo em seu Filho, possam ter a vida eterna. Possam ter a vida eterna. Essa é a largura do amor de Deus. A altura do amor de Deus mostra que esse amor nasceu no coração de Deus, e a sua profundidade revela que esse amor desce ao encontro do mais miserável pecador. O mais miserável pecador. Eu sempre me lembro do profeta Isaías, quando ele diz que as nossas obras são como o trapo da imundícia. Nós somos miseráveis, pecadores. Mas Ele nos amou. Ele nos amou tanto. Ele nos amou tanto. A salvação é tão grande por causa da sua amplitude. O versículo 16 ainda. Porque Deus tanto amou o quê? O mundo. Deus tanto amou o mundo. Quando o Senhor Jesus estava conversando com Nicodemos, possivelmente Nicodemos estava pensando que ele tinha vindo somente para o povo judeu. Ele imaginou que aquele amor estava destinado apenas a um povo, estava destinado apenas a uma raça. Talvez fosse esse o pensamento de Nicodemos. Mas Jesus declara: o amor de meu Pai é extensível para todo o mundo. Deus tanto amou o mundo, não amou os irmãos da primeira igreja batista em Mogi Guaçu, ou os irmãos de Estiva Gebe. Deus amou o mundo. O mundo. Se entregou por todos. O amor do Pai é extensível para todo mundo, para todas as tribos, para todos os povos e para todas as raças. Meus irmãos, Deus não faz acepção de pessoas. Aquela pessoa que você menos imagina, você vai encontrar com ela no céu. A pessoa que você menos imagina, essa pessoa não tem solução, essa pessoa não tem salvação. Eu não tenho mais esperança na vida dessas pessoas, na vida dos meus parentes, na vida dos meus amigos. Deus amou a todos, e Ele pode transformar a vida de todos, como transformou as nossas vidas. Às vezes nós agimos de maneira egoísta, sabendo de todas essas coisas, sabendo desse
tão grande amor, nós agimos de maneira egoísta, porque nós queremos esse amor só para a gente. Nós queremos um culto de domingo, um culto de louvor, adoração, só para a gente. Nós queremos uma escola dominical, como nós temos, só para a gente. Nós sabemos desse tão grande amor, mas só que nós não falamos desse tão grande amor às pessoas. Nós precisamos colocar esse amor em prática. Nós precisamos mostrar e falar para as pessoas aí fora o que é esse tão grande amor que essa igreja aqui tem pregado, esse tão grande amor que a palavra de Deus fala. Para quantas pessoas nós falamos desse tão grande amor essa semana que se passou? Para quantas pessoas nós falamos desse tão grande amor nesse último mês? Nós estamos partindo para o final do ano. Para quantas pessoas nós falamos desse tão grande amor durante esse ano? Para as pessoas. Percebe como nós agimos de maneira egoísta, querendo esse tão grande amor somente para nós, somente para a nossa família, e as pessoas que estão perdidas aí fora, que nunca ouviram falar, estão indo para o inferno, estão perdidas aí fora. Meus irmãos, Deus tanto amou o mundo que Ele não deu um anjo, Ele não enviou um anjo para morrer na cruz. Ele não enviou um ser criado para ser sacrificado, mas Ele enviou o seu próprio Filho, o seu próprio Filho Jesus, para morrer em meu e no seu lugar. Mas o que havia nesse mundo para que Ele amasse tanto? Ele amou tanto o mundo, mas o que havia nesse mundo para Ele amar tanto? A resposta é: nada. Não havia nada nesse mundo para que seja digno do amor de Deus. Nada. Mas o amor de Deus, ele deve ser admirado não porque o mundo é grande, mas porque o mundo é tão mau. É por isso que nós devemos admirar o amor de Deus. E quem Deus amou? Quem Deus amou? O versículo diz que Ele amou quem? O mundo. Deus amou o mundo, amou os perdidos, amou os pecadores de todas as raças, tribos, povos, nações. Amou todo mundo. Deus ama aqueles que não são dignos de ser amados. Irmãos, quando nós olhamos para a cruz de Cristo, quando nós meditamos na cruz de Cristo, e nós somos sinceros, honestos conosco mesmo, com a gente mesmo, a gente chega à conclusão que nós não somos nada, que nós não somos dignos desse tão grande amor. Deus ama aqueles que não são dignos de ser amados. Nós não somos dignos desse amor, mas Ele nos amou. Ele nos amou. Deus nos ama
Que honra nós sabemos disso. Que honra sabemos que o Criador do universo nos ama e entregou o bem mais precioso, que era seu Filho, por nós. Que honra, meus irmãos. Não podemos simplesmente esquecer dessa honra, dessa coisa tão especial, dessa coisa que nós não conseguimos nem imaginar, muito menos medir. Os nossos corações devem ferver, arder por esse amor, por quem esse Deus é, pelo que aquilo que Ele tem feito em minha vida, na sua vida, na vida da sua família, na vida desse mundo caído. Quantas pessoas estão sendo alcançadas hoje por esse tão grande amor? Quantas igrejas agora, nesse momento, o Evangelho está sendo pregado e as pessoas estão sendo alcançadas por esse tão grande amor? Ele não apenas nos ama, mas Ele também nos escolheu. Ele deu o seu Filho para nos salvar, para nos levar para o seu reino. Não merecíamos nada. Ele nos deu tudo. Tudo. A salvação é tão grande por causa da sua intensidade. O versículo 16, de novo. Porque Deus tanto amou, tanto amou, tanto amou o mundo. Eu fico tentando imaginar o tamanho daquela cruz. O peso daquela cruz. O que ela fez com o nosso Senhor, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, nessa noite, ouvindo da palavra dEle. Para que a gente pudesse ter esperança da vida eterna, e segurança da vida eterna. Sabemos que se Ele voltar hoje e nos levar, nós vamos estar seguros com Ele. Onde está a nossa esperança, meus irmãos? João 3,16 nós sabemos de cor. O mundo sabe esse versículo de cor. Mas se todos nós colocássemos em prática esse pequeno versículo, as nossas vidas seriam totalmente diferentes. Porque nós vamos reconhecer esse amor, o tamanho desse amor, a profundidade, a largura, o comprimento desse amor, e nós seríamos eternamente gratos por esse Deus, por esse Jesus que se entregou, e isto basta para nós sermos gratos a Ele. Eu não preciso de mais nada. O amor de Deus é indescritível. O amor de Deus não pode ser traduzido em palavras. Ele amou sacrificialmente. Ele amou e entregou o seu Filho. O poeta diz assim: ainda que todos os mares fossem tinta, e todas as nuvens fossem papel, ainda que todas as árvores fossem penas, e todos os homens fossem escritores, nem mesmo assim se poderia descrever o tão grande amor do Senhor. Se os perdidos imaginassem
esse amor entregariam tudo, e seguiria a esse Deus. Assim como um dia nós fizemos, assim como um dia Ele nos chamou de uma maneira irresistível, nós largamos tudo e seguimos a esse Deus, por causa desse amor, e vivemos por causa desse amor, e é a razão da nossa vida, é a razão de nós estarmos aqui, todos juntos, reunidos, para louvar, para engrandecer. Lembrarmos uma data simbólica agora, no Natal. Cantarmos, louvarmos, engrandecermos ao Senhor por esse tão grande amor. Por esse tão grande amor. Versículo 16, de novo. Ele diz assim: que deu o seu Filho unigênito, único, de única espécie, única essência. O seu único Filho. Entregou para esse mundo. Toda a ira de Deus que ia cair sobre os pecadores, caiu sobre o seu Filho. Caiu sobre aquela cruz. Podemos perguntar, qual é o preço da salvação? Qual é o preço da salvação? Quem muito ama, muito dá. Quem muito ama, muito dá. Deus tanto amou. E Ele deu o melhor, tudo que Ele tinha, o seu Filho. O amor de Deus revela o preço que o Senhor Jesus pagou naquela cruz. Deus não nos comprou com ouro ou com prata, mas nos comprou por um alto preço, por preço de sangue. Quando eu me lembro e releio Isaías 53, e vejo ali o sacrifício de Jesus, que foi moído na cruz, foi pisado, que sofreu em nosso lugar. Meus irmãos, eu fico imaginando, tentando viver essa verdade, ou essas verdades de João 3,16. Se nós vivemos essas verdades, se nós contarmos para o nosso vizinho essas verdades, o que será que ele vai pensar? Para o colega de trabalho, pastor, mas é João 3,16. Pois é João 3,16. É o poder de Deus. É o mini evangelho sendo pregado, sendo anunciado para as pessoas. Pagou um preço muito alto, meus irmãos, um preço de sangue. Um preço de sangue. Nós fomos agraciados. Nós temos a graça de Jesus, a misericórdia de Jesus. Nós ganhamos a salvação de graça. Nós não precisamos fazer nada pela salvação. Nós a ganhamos. Isso significa graça.
Deus não cobrou a nossa dívida. Deus não cobrou a nossa dívida. Os pecados que nós cometemos, Deus não nos cobrou. Imaginem só se Deus nos cobrasse por aquilo que nós estamos cometendo de pecados, por aquilo que nós estamos entristecendo o Santo Espírito de Deus. Imagine só se Deus nos cobrasse disso. O que seríamos de nós? O que seria da igreja? Mas Ele transferiu toda a culpa para Jesus. Ele foi levantado naquela cruz por causa dos nossos pecados. E naquela cruz, Ele pagou. Naquela cruz, de braços abertos, Ele disse: está consumado, está pago. Deus então transferiu a justiça de Cristo para a nossa conta e nos declarou justos. Meus irmãos, quem nós somos? O que nós fizemos de bom? Nada. Mas mesmo assim, Ele nos amou. Mesmo assim, Ele entregou o Seu Filho. Mesmo assim, o Seu Filho pagou a nossa conta, a nossa dívida. Mesmo assim, Ele nos declarou justos. Mesmo assim, nós temos a vida eterna hoje. Paulo em Romanos 3, 8, 32, a parte A: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Entregou por todos nós. Será que nós temos consciência disso? Essa mente cauterizada que nós temos, que foi falado na IBD aqui, de ser um crente de final de semana, um crente que não lembra de João 3,16 durante a sua semana, e se lembrasse disso, a sua semana seria transformada. O padrão de Deus, meus irmãos, é altíssimo. É altíssimo. Pois Ele nos comprou por alto preço, por preço de sangue. E como nós estamos tentando retribuir esse amor tão grande? Como nós estamos tentando retribuir? Essa semana nós comemoramos Ação de Graças. Quantos irmãos estavam aqui? Devemos ser gratos a Deus todos os dias por tudo o que Ele tem feito nas nossas vidas e principalmente por aquilo que Ele fez. Ele entregou o seu Filho para ser ferido, para ser transpassado, furado, moído, cuspido e pregado em uma cruz, para que nós fôssemos perdoados. A cruz não foi a causa do amor de Deus. Ela não foi a causa, mas sim o resultado. O resultado do amor de Deus foi uma cruz, um Calvário. A salvação é tão grande por causa da sua oportunidade. Versículo 16 ainda vai dizer: para que todo aquele que nele crê. A salvação é tão grande por causa da sua oportunidade. Então todos aqueles que creem no Filho amado de Deus, Jesus, serão o quê? Salvos. A salvação não é um resultado das obras que nós realizamos.
mas da fé que temos em Cristo. O texto não diz que Deus entregou o seu Filho para aqueles que fazem boas obras, para as pessoas que são religiosas, para pessoas que são boazinhas, que não fazem mal a ninguém, mas Deus entregou o seu Filho para todo aquele que nele crê. Para todo aquele que nele crê. A Silvana, esses dias, postou uma frase no Facebook do pastor R6 Pro, e eu falei numa quarta-feira dessa frase, mas eu me lembrei dela novamente. A frase diz assim: porque acontecem coisas ruins com pessoas boas. Por que acontecem coisas ruins com pessoas boas? Bem, isso só aconteceu uma vez, e essa pessoa boa se ofereceu em sacrifício. E essa pessoa boa se ofereceu em sacrifício. Irmãos, não são as nossas obras. Nós podemos fazer de tudo, mas nós não vamos conseguir nunca nos salvar. Porque nós não amamos a Deus naturalmente. Se Ele não colocar o amor nos nossos corações, nós não o amamos. Para ser verdadeiro, sabe o que nós amamos? Nós amamos o pecado. Infelizmente, isso é uma verdade. Nós amamos o pecado. Se dependêssemos de nós, se dependesse de nós para que a gente fosse salvo, a gente jamais conseguiria. Não são as obras, não é a força do nosso braço, não são promessas, não é nada que a gente faça que a gente possa ser salvo. Porque nós somos pessoas más. E a única pessoa boa que pisou nessa terra, ela foi crucificada, ela foi morta, e ao terceiro dia ressuscitou. Talvez você esteja se perguntando aí, mas o que é crer em Cristo? Afinal, o que é crer em Cristo? Crer em Cristo é acreditar firmemente no seu Evangelho. É preciso aceitar o Senhor Jesus, que Ele levou sobre si, sobre aquela cruz, os nossos pecados. Que Ele se fez pecado por nós, e que Ele se fez maldição por nós. O profeta Isaías, no capítulo 53, vai dizer: o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. E por seus ferimentos fomos sarados, ou pisaduras em outra versão. Precisamos entender que era para nós a cruz, meus irmãos, mas Cristo tomou o nosso lugar. Ele morreu por mim, morreu por você. Crer é diferente de acreditar. Não basta saber que Cristo morreu na cruz, é preciso saber e entender que Ele morreu por mim e por você. O versículo 15, Deus faz uma limitação. Todo aquele que nele crê. Ele limitou a salvação para todos aqueles que nele crê. A vida eterna é só para aqueles que creem. Não existe um universalismo como é pregado em algumas igrejas e, infelizmente, em púlpitos batistas. Universalismo que diz que todos serão salvos independentemente de qualquer coisa. A palavra de Deus não fala isso. A palavra de Deus diz que serão salvos todo aquele que nele crê. O versículo 18 de João diz que aquele que não crê já está condenado.
Aquele que não crê no Senhor Jesus Cristo, não crê que Ele é o Filho de Deus, ele já está condenado. É interessante essa conjugação, já está. Eu costumo dizer que nós já nascemos mortos. E temos nova vida em Cristo, e nascemos de novo. Claro que respeitamos e sabemos da eleição. A única maneira de escapar da ira de Deus é crer em Jesus Cristo. Aqueles que creem são selados, são lavados, são justificados e terão seus nomes escritos no livro da vida. Quem crê jamais morrerá. Aquele que crê já passou da morte para a vida, tornou-se filho de Deus e é nova criatura, nasceu de novo. Deus tem a vida eterna para você. Deus tem a vida eterna para nós. Isso deve ser o motivo de toda a nossa vida, de toda a nossa gratidão. Essas verdades devem arder os nossos corações. A vinda do Senhor Jesus Cristo tornou possível ao mundo e ao homem o conhecimento tanto do amor como da condenação de Deus. Esse é o tão grande amor, a tão grande salvação do nosso Deus. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé? Deus querido, primeiramente nós somos gratos a Ti pela obra que o Senhor fez naquela cruz. Obrigado, Senhor, porque hoje nós sabemos dessas verdades. Obrigado porque nós sabemos e cremos que o Senhor entregou o seu único filho, ó Pai, para morrer em nosso lugar, para que nós possamos ter vida eterna. Deus, obrigado por essa tão grande salvação. Obrigado por esse tão grande amor, que um dia nos levou da morte para a vida. E hoje nós temos a esperança de uma vida nova, já aqui nessa terra, de uma vida transformada, de uma vida assim que luta com os pecados que ainda nos rodeia, nos assedia. Mas nós te agradecemos porque o Teu Santo Espírito habita em nós e com isso nós lutamos contra o pecado e lutamos, ó Pai, para Te agradar, Te agradecer, para vivermos conforme o Teu querer. Pai, não deixe que a Tua palavra saia do nosso coração. Pai, não deixe que João 3,16 saia do nosso coração. E que nós possamos, ó Pai, levar essas verdades aos perdidos que estão aí fora. Que a gente não venha querer essas verdades somente para a gente. Deus tenha misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados. Perdoa, Senhor, porque às vezes nós vacilamos, às vezes nós desviamos o nosso olhar de Ti. Mas que o nosso amor e a nossa vida possa estar no Senhor. Que o amor dessa igreja, o amor desses irmãos possam estar a cada dia
enraizados em Deus, e que as pessoas possam nos conhecer por causa desse tão grande amor. Deus nos ajude, nos abençoe, que o teu povo seja um povo que seja conhecido por amar a Ti, que tenha o foco em Ti, que vive para Ti. Nos ajude, Senhor, a sermos servos e servas melhores. Nos ajude, Senhor, a nos parecermos contigo. Nos ajude a lutarmos contra o nosso pecado, aquele pecado que nós não conseguimos nos livrar, aquele pecado que tem nos feito mal, tem nos entristecido, tem entristecido a nossa casa. Ajude, Senhor, a Tua igreja, que nós possamos ser realmente verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Nos ajude, Senhor, a sermos conhecidos como um povo escolhido do Senhor. Obrigado pela Tua palavra, que fala aos nossos corações, que nos confronta, que nos desafia a sermos melhores. Obrigado, Senhor, acima de tudo, pela tão grande salvação. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor, o tão grande amor do Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo, seja com essa igreja aqui. Seja com a Tua igreja, Pai, hoje e para sempre. Amém. Podemos assentar, irmãos.